Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. Um texto pelo qual sou muito apaixonado. João, capítulo de número 4, versículo de número 13. Está escrito assim: E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Capítulo 7 do mesmo livro, 2 páginas para frente, versículo de número 38 e 39. João 7, 38 e 39, está escrito assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. E isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. E vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Te exaltamos porque o Senhor é grande, porque o seu poder é imenso, porque este será o ano das coisas inaudíveis, porque esse será um ano de surpresas sobre a nossa vida. Se me falha a memória, Senhor, é o primeiro culto do ano aqui na nossa igreja, um culto onde os seus filhos deixaram seus afazeres e vieram para o santuário te honrar, te exaltar pela saúde, pela paz, pela família e pela prospecção de dias melhores que virão sobre esta terra. E coube a mim ser o mensageiro desta noite, então eu lhe peço misericórdia, lhe peço inspiração, e lhe peço que o Senhor cerque este santuário com a sua presença, e que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, que esses demônios recuem, porque se não recuarem, serão queimados pelo poder da sua glória que será derramada nesse lugar. Que os seus filhos que vieram tristes comecem a saltar de alegria, porque esta noite marcará para sempre a nossa história na sua presença. Antes que eu comece a pregar, Senhor, eu lhe faço 2 pedidos. O primeiro é que os anjos desçam entre nós, desçam trazendo brasas de fogo entre nós, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, incendeie a alma dele nesta noite. E o segundo pedido, ó Deus, é que esta palavra alcance pessoas de perto e pessoas que estão longe, e que o seu nome seja glorificado para sempre. E toda a igreja diz, os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Ficou muito alto o som aqui no altar, Zazá. Se você tirar só um pouquinho de agudo, eu vou te dar um beijo depois. Ainda mais que ontem eu descobri que você é irmão da esposa do pastor Júnior, da pastora Isabelle. Eu não sabia disso. Ainda bem que eu não falei mal dele na mesa, né? Deus abençoe vocês. Pois bem, o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 4 e no capítulo 7, contam histórias paralelas, histórias de encontros. Aliás, o resumo dos evangelhos são isso: encontros entre Jesus e seres humanos. Repito, seres humanos. Não era encontro de Jesus com anjos, não era encontro de Jesus com reis que se julgavam ser super-homens. Era um encontro de Jesus com gente como a gente, gente de carne, gente de osso, gente que carregava os seus traumas, os seus erros, os seus pecados, as suas vis histórias, histórias tristes, histórias de perturbação, história de perca, história de violência na família, história de abandono. O Senhor amava se envolver com as multidões, e os evangelhos são para nós histórias dos encontros de Jesus
com esses seres humanos, e são a vida deles, e esses encontros que vão dar para nós o norte de como deve ser a vida cristã. No capítulo 4, eu tenho um encontro de Jesus com uma mulher que a Bíblia nos nega o seu nome. Ela chama de mulher samaritana. Eu sempre gosto de enfeitar um pouco a história, né, para ajudar a audiência a compreender o que eu estou pregando. Eu queria que você voltasse comigo no tempo agora, uns 2000 anos atrás só. Encontrasse no meio de uma terra poeirenta, naquela Palestina antiga, o mestre de Nazaré, usando a sua estola sacerdotal branca, sendo amparado por um séquito de 12 intrépidos seres humanos, a quem ele escolheu para serem a sua escola apostólica. Eles com certeza vinham um passo à frente, o mestre vinha atrás, em contemplação, em meditação. E eu queria imaginar o que os 12 conversavam, pastor Júnior. Eu imagino Pedro, Tiago e João, um alfinetando o outro, acotovelando o outro e dizendo: o culto ontem foi lindo, né? Você viu aquele cego que enxergou? E o outro dizendo: cego eu não vi não, porque de onde eu estava só deu para ver o paralítico andar. E o outro: e eu não vi nem cego nem paralítico, eu vi foi aquele mudo que saiu gritando: hosanas, hosanas, hosanas. Era mais ou menos assim que eu imagino que era a vida deles, o cotidiano deles. Eles dormiam ao lado do Senhor, acordavam ao lado do Senhor, tomavam café da manhã com Ele, almoçavam com Ele, jantavam com Ele, oravam com Ele. Então eles estavam acostumados o Senhor acordar após o café da manhã, eles saírem para o endereço que Ele dava e sempre para o encontro com uma grande multidão. Depois do milagre que Jesus fez nas bodas de Caná da Galileia, o ministério dele se tornou público, então a privacidade dele quase inexistia. Acredito piamente que no capítulo 4 de João aqui, Jesus saiu de madrugada. Estava indo para um outro lugar junto com seus discípulos, bem de manhãzinha, para que as pessoas que estavam dormindo pelas ruas, esperando ele sair, não vissem. Ele queria naquele dia dar um ensinamento, não a grandes multidões, mas aos seus filhos que caminhavam com ele. Estão eles caminhando e, para infortúnio do coração dos 12, mas para uma alegria imensa no coração de Cristo, eles estão vindo por uma terra poeirenta e de repente a terra bifurca. A terra abre em 2 caminhos. A vicinal se divide. À esquerda tem uma placa indicando Samaria, terra de Sicar. À direita, a rodovia continuava, daria uma volta imensa ao redor da cidade de Sicar, e 1h30 depois, se continuassem por esse caminho, chegariam lá na outra vicinal que levariam eles para um outro caminho. O destino de Jesus não era Samaria naquele dia, não era a terra de Sicar. Ali era só um lugar de passagem. Como os 12 discípulos estão à frente, quando eles olham a placa indicando à esquerda Sicar, Samaria, eles não pensam 2 vezes, nem entram para aquele lugar, resolvem dar uma volta por fora. Por quê? Porque a terra de Samaria era para eles uma terra maldita, era uma terra de gente pecadora. Centenas de anos antes desse episódio, judeus e samaritanos estavam adorando a Deus, não sei em qual das festas, se do tabernáculo, se da Pessaque, da Páscoa. Eu sei que enquanto estavam adorando, um estava salmodiando, e enquanto um salmodiava, os outros confirmavam, diziam amém, ou bendito seja o nome do Senhor, coisas desse tipo. Até que alguém resolveu dizer assim: Deus será adorado no alto da montanha. E ao invés de ouvir um amém, ouviu alguém dizer assim: não, está errado, Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Começou a briga. Esse que disse que Deus tinha que ser adorado lá no alto da montanha refuta e diz: não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele falou com Moisés, seu servo. E o outro que defendeu Jerusalém disse: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade de Davi. E o outro refutou dizendo: não, é no alto da montanha que Deus tem que ser adorado, porque foi lá que Deus revelou os 10 mandamentos. E o outro: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque ela é cercada por 7 montanhas, e o 7 é o número da perfeição. E por causa dessa briga, dessa discussão, romperam com a comunhão. Judeus e samaritanos, irmãos de sangue, perderam a comunhão, a amizade. Chegaram a criar doutrinas, mãezinha. Criaram doutrinas para separar, só para que judeus não conversassem com samaritanos. Colocaram roupas diferentes nas mulheres. As mulheres samaritanas usavam um cinto diferente das mulheres judias, exatamente para que quando andassem pelas ruas, porque eram muito parecidas na face, ao olharem a roupa, alguém dizia: não, só tem cara de judeu, mas é samaritano, e vice-versa. E por isso romperam com a comunhão, romperam com a amizade. Eu tenho dito isso há alguns anos. Que pena que as pessoas ainda se espelham na placa da igreja
para manter comunhão com uma pessoa ou com outra. Lá na minha cidadezinha, em Orlândia, um dia lá na Vila Tatu aconteceu um episódio que eu nunca vou esquecer. Tinha um ponto de ônibus e duas irmãs se encontraram, pastor Val. Duas irmãs sentaram uma do lado da outra, cidade pequena, mas bairros distantes, elas não se conheciam. Só que as duas eram crentes, e crente tem um negócio com ele que qualquer outro que é crente descobre que ele é crente, né? É como se fosse um dispositivo. Acho que é aquilo que Paulo disse, né? O espírito que está em um testifica com o espírito que está em outro, que ambos são filhos de Deus. Sentaram as duas no banco, não se cumprimentaram, mas de repente eu acho que uma soltou uma linguagem, um evangeliquez, né? Evangélico tem suas palavrinhas de honra. De vez em quando ele solta misericórdia, um sangue de Jesus tem poder, ele acaba se entregando. São coisas nossas. Numa dessas, um olhou para ela e disse assim: vejo que tu és crente. E ela: graças a Deus. Como você sabe que eu sou crente? O seu jeito de falar. E olha, eu tenho até o dom de revelação, sei até de que igreja a senhora é. Como você sabe de que igreja eu sou? Pelo tamanho da sua saia. Pela sua saia curta e esse brinco na orelha, não tenho dúvida, a senhora é daquela igreja ali, não é? A outra fechou a cara e disse: eu acho que eu também estou com o dom de revelação. Porque eu também sei de que igreja é a sua. Sabe como? Pelo tamanho da sua saia, pelo tamanho do seu cabelo e pelo tamanho da sua língua. A senhora só pode ser daquela outra igreja ali em cima. Na hora de cumprimentar, uma disse: a paz do Senhor, e a outra disse: paz de Deus. Acabou a comunhão. Uma ficou para cá e a outra para lá. Precisava de tudo isso. Ah, se eu pudesse voltar naquele tempo, lá no dia da briga dos judeus dos samaritanos, eu interromperia aquela briga, pegaria na mão dos dois e diria assim para eles: não importa se você adora a Deus lá em cima ou se você adora a Deus aqui embaixo, o que importa é que ambos adoramos o Senhor, e que todos o adorem em espírito e em verdade. Necessário é que ele seja adorado. Mas por causa dessa ruptura teológica, os 12 discípulos que estão com Jesus indo à frente, quando vem a placa à esquerda Samaria, ignoram e passam direto. Eles vão dar uma volta de 1h30 para encontrar a vicinal lá do outro lado. Em contrapartida, se entrassem na cidade de Sicar, cortariam pelo meio, encontrariam um atalho, chegariam em 1 hora, economizariam em mais de 1 hora o caminho e chegariam no mesmo lugar. Se fosse nós brasileiros, a gente ignoraria tudo e entraria pelo meio do caminho, né? Mas judeu é judeu. Eles estão dando a volta por trás. Se dessem sua volta por trás, tudo bem, mas eu imagino eles começando a murmurar, e um dizendo para o outro: aí a esquerda é a terra dos malditos, ó. E o outro dizendo: aí mora só pecador. Já viu a roupa das mulheres que moram aí? Já viu os homens que moram aí? Adoradores de montanha. E dando gargalhada. Até que eles estão conversando muito bem. Eu imagino quando eles resolvem perguntar a opinião de Jesus. O que o senhor acha, Jesus? Quando olha para trás, cadê Jesus? Perderam Jesus de vista. Jesus ainda não tinha falado do arrebatamento, eles tinham achado que ele tinha ido embora. Eles olharam para trás e falaram: não pode ser. E eles: não, só tem que ser, não tem outro caminho. Será que ele entrou lá naquele caminho? Tiveram que correr para ver. E quando chegaram na bifurcação, está Jesus entrando dentro da terra maldita. Está Jesus entrando dentro da terra de Samaria. E eles têm que resolver rápido. Tem duas opções: ou eles saem correndo aqui e dão a volta, e 1h30 depois chegam lá na frente e esperam Jesus, ou correm o risco de perder Jesus no meio do caminho, ou eles vão ter que engolir o orgulho deles, ou eles vão ter que deixar de lado alguns dogmas, vão ter que quebrar alguns protocolos para seguir Jesus. Porque andar com Jesus implica nisso. Implica em você deixar de ser comum, implica em você deixar de ser normal, implica em você entrar por situações que pessoas normais não gostariam de entrar. Mas seguir Jesus é uma grande aventura. Tem alguém seguindo Jesus hoje aqui? Então vem comigo, entra comigo em Samaria. Eu imagino as cenas: 12 homens andando, botando o pé na terra maldita e parando, um encostando no ombro do outro e batendo a mão no pé para tirar a poeira. Jesus havia ensinado isso: em terra maldita, tira a poeira do pé. Eles vão fazendo isso e lá na frente está Jesus. Só dá para ver a silhueta dele de costa. Você consegue tentar acelerar a sua câmera e enxergar Jesus de frente? Eu imagino Jesus com um sorriso, querendo dar uma gargalhada, porque ele não era só homem, ele também era Deus. Como homem, ele só sabia o que os homens sabem, mas como Deus, ele sabia onde aquela história ia dar. Ele sabia que aqui atrás eles estavam irados, enraivecidos, mas que já já ele iria aplanar o coração deles, porque um mistério seria revelado logo ali à frente. Eles aceleram os passos,
se aproximam do mestre. Quando vão tentar passar na frente dele, encontram outra placa. E esta placa está escrita Poço de Jacó. Quando eles olham a placa Poço de Jacó, um desarranjo em todos os 12. Uma curiosidade em todos os 12. Então eles olham para trás para ver se Jesus vai seguir caminho ou se ele vai seguir a placa. E graças a Deus, Jesus seguiu a placa. Quando eles viram Jesus entrar para o Poço de Jacó, foram correndo. E agora que eles estão na frente do poço, eu imagino 12 homens ao redor daquele buraco no chão, olhando, observando, sentindo o cheiro da terra molhada, ouvindo barulho de águas vivas lá embaixo. E os olhos deles estão lacrimejando. Pergunte por quê. Só se todo mundo perguntar. Porque os 12, sendo judeus, cresceram ouvindo falar da história desse poço. Cresceram ouvindo falar da história do milagre de Jacó no deserto. Cresceram ouvindo falar que o patriarca Jacó cravou o joelho na areia e implorou misericórdia a Deus para não morrer ele, suas esposas, seus filhos, seus animais e os seus empregados, no encontro que ele vai ter com seu irmão Esaú. Mas era deserto, acabou a água. E o Deus de Jacó disse a ele: cave nessa areia, porque quem anda comigo não morre de sede. E Jacó cravou na areia e nasceu um poço de água viva que existe até os dias de hoje. Eles agora estão vendo. Anote aí e deixe essas palavras fluírem na sua alma. Os 12 agora estão vendo aquilo que a vida inteira eles só ouviram falar. Estão vendo aquilo que eles só ouviram falar. É isso que eu começo a aprender nesse texto. Quem tem coragem de ir com Jesus em todos os lugares que ele manda, corre o risco de ver aquilo que outros só ouvem falar. Quem tem coragem de andar com Jesus, de seguir a ele, de quebrar regras, quebrar etiquetas, de ir onde ninguém foi, de fazer coisas que para os normais é loucura, como as nossas extravagâncias, como as nossas coreografias, como o nosso louvor, como a nossa fé. Quem tem coragem de fazer essas coisas acabam vendo aquilo que os outros não veem, coisas que as pessoas só ouvem falar. Você corre o risco de ver aqui nesta noite, dentro desse santuário, porque você está seguindo Jesus. Posso ouvir mais uma glória a Deus por essa palavra? Os 12 estão ali, Déri, olhando aquele poço, sentindo o cheiro da água. Estão emocionados, estão cutucando um o braço do outro, dizendo assim: minha mãe, quando eu era criança, me falou dessa história. E o outro: meu pai também. Eu ouvi o nosso rabino contar na sinagoga. Eles estão deliciando-se com a visão que estão tendo. Aí Jesus quebra o clima fazendo assim. Todo mundo para, olha para ele, e ele diz assim: gente, está um calor aqui, né? Muito quente. Eu estou com sede. Estou com sede. E a vergonha invade o coração dos 12, porque eles estão de frente de um poço, tem água viva, mas eles não estão preparados para tirar água lá de dentro. Isso aqui é um conselho forte para quem vem para o culto. Não basta entrar no culto. Como eu tenho sempre ensinado, é preciso, além do culto, entrar na presença de Deus. Não basta atravessar a porta da igreja. Eu digo sempre que entrar na igreja até cachorro entra, porque a porta fica aberta. Mas entrar no culto e na presença de Deus, aí é só para aquele que está preparado. Não adianta estar aqui dentro e não estar preparado para receber o que Deus tem para dar. Pastor, será que é possível? É só você olhar do seu lado esquerdo e direito que você vai ver. Tem alguns que entram aqui dentro e abrem o guarda-chuva. Como assim, pastor? Começa a chover no irmão da esquerda, chove no irmão da direita, o da frente dá grito de glória, o outro dá um pulo, tem um até que enrola pelo chão, e tem uns que não abrem a boca nem para respirar. Não basta andar ao lado dele, tem que estar ao lado dele preparado para fazer as coisas que ele te pede para fazer. Eles estão diante do milagre, pastor Val, e não podem tirar água lá de dentro. Não tem uma xícara na mão. Mas não é esse o ensinamento que Jesus quer dar. Jesus não quer deixar eles numa situação constrangedora. Então Jesus se antecipa, imagino, se afasta deles um pouquinho, encontra uma pedra debaixo de um zimbro. Ele senta na pedra e diz assim: gente, aqui na frente, se não me falha a memória, eu vi uma placa ali atrás, tem uma cidade chamada Sicar. Vão à frente, preparem comida, bebida, encontrem um lugar para eu repousar. Eu me encontro com vocês lá na frente. Eu vou descansar porque essa noite, enquanto vocês dormiam, eu subi um monte para orar, então eu estou mais cansado que vocês. Os 12 se confabulam, chegam à seguinte conclusão: nós não podemos deixar Jesus sozinho. Eles deixam um para ficar ali do lado dele, como uma espécie de guarda-costa. Pastor, como é que o senhor sabe disso?
Está escrito? Não, não está escrito, mas basta ter um pouquinho de inteligência, que alguém escreveu a história, alguém foi testemunha ocular, e só um foi testemunha ocular dessa história: João, o apóstolo. Os 11 ou os 12 se reuniram e escolheram João para que João ficasse ao lado de Cristo. Jesus está sentado numa pedra, João está aqui em pé, de braço cruzado. Tem 11 homens fugindo, indo para dentro da cidade de Sicar. Quando eles estão à distância, que dá para perceber que Jesus não está vendo mais eles, eu imagino o diálogo, pastor Moses, um olhando para a cara do outro, dizendo assim: que fiasco, o homem dá tudo que a gente quer, ele multiplica pão, ele multiplica peixe, ele alimenta a gente, as pessoas dão pouso para a gente, tudo que a gente quer ele dá. E agora que ele pediu um copo d'água, ele não pediu vinho, ele não pediu uma barra de ouro, ele pediu água. E nenhum de nós pode dar água para ele. A gente precisa melhorar esse ministério. Os 11 estão conversando quando de repente, no sentido contrário, passa uma mulher. Passa quem? Esta mulher, quando passa por eles, dá frio da planta dos pés ao alto da cabeça deles. Quando ela já está longe, os 11 olham para trás para olhar a mulher, e começa a indagação: não pode ser, será? Sim, não tem outro jeito. O que chamou a atenção naquela mulher neles foram duas coisas. Primeiro, o cinto que ela usava. O cinto identificava ela como samaritana. Samaritano era sinônimo de pecador, miserável. A outra coisa é que no ombro direito dela ela tinha um cântaro. Eles não tinham uma xícara, mas ela tinha um cântaro. Ela está indo para o poço de onde eles estão vindo. Eles não mataram a sede de Jesus, mas ela está indo com um negócio que ela pode acabar matando a sede de Jesus. Mas os 11 estão se confabulando, dizendo assim: mas Jesus é judeu, ele não vai pedir água para ela, porque ela é samaritana. Será? Os 11 querem correr para ver a história, mas não podem. Jesus deu ordem de ir para a cidade. Eles vão ver a história mais tarde. E a história que eles ouvem mais tarde vai mexer com a alma e com o coração deles. Interessante que aqui eu queria parar por um momento, só para fazer uma pequena meditação. Indo para cá, saindo de perto de Jesus, tem 11 discípulos. 11 o quê? 11 apóstolos. 11 o quê? 11 santos, sim ou não? 11 pilares da igreja, sim ou não? 11 homens de respeito, sim ou não? E vindo de lá para perto de Jesus, está vindo uma samaritana, uma pecadora. A sorte dela é que eles não tinham o dom que Jesus tinha. Se eles enxergassem nela o que Jesus enxergou, ela não chegava no poço. Ela teria sido apedrejada até a morte, porque ela não era uma mulher comum. Era uma mulher que já tinha tido 5 homens, e o que ela tem agora não é dela. Calma aí, se o homem que ela tem agora não é dela, ela está em adultério. E adultério, quer seja em Israel, quer seja em Samaria, era punido à base de apedrejamento e pauladas. A sorte dessa mulher é que os discípulos não sabem quem ela era, mas eu sei, e você também sabe. Então por isso eu falo: estão indo 11 santos, e está vindo uma adúltera. Está indo 11 pilares da igreja, e está vindo uma mulher amaldiçoada. Estão indo 11 santos poderosos, que não puderam matar a sede de Jesus. E está vindo uma desgraçada, miserável pecadora, que pode matar a sede de Jesus. Pelo menos uns 3 entenderam. Aqui nesse texto eu encontrei a resposta, pastor Divonci, porque muitas vezes pregando no Brasil, em cruzadas, em culto ao ar livre, me lembro que uma vez eu estava pregando ali no litoral do Paraná, esqueci o nome da cidade grande, pastor José Alves é o pastor presidente, Paranaguá, pregando ali numa grande cruzada. Quando eu fiz o apelo, a primeira alma que aceitou Jesus na rua foi uma prostituta. Ela estava seminua, que dava vergonha. Quando ela chegou perto do altar, ela dobrou o joelho, não era nem altar, era uma caçamba de um caminhão. Ela arrancou os brincos, porque ela conhecia a cultura da igreja. Ela arrancou os maços de cigarro e jogou em cima do caminhão, e caiu de joelhos, aos gritos. Quando ela caiu de joelhos, os gritos dela se transformaram em choro, e o choro em línguas estranhas. Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Agora a cena que eu vi na sequência me horrorizou. 2 irmãs do ciclo de oração que estavam bem perto, de coquezinho na cabeça e Bíblia na mão, vieram correndo e botaram a mão na prostituta e começaram a dizer: sai, Satanás, nós te repreendemos agora, espírito de enganação, deixa ela. E a mulher, não entendendo nada, ainda bem que não estava entendendo nada, continuou orando e falando em línguas estranhas. Aí chegou uma pessoa e tirou elas de perto dela
E ela saindo dizendo assim: como pode? Como é que Jesus pode batizar uma mulher que está vestida desse jeito? Como Jesus pode abençoar alguém que está desse jeito? Isso não é o Espírito Santo. Aquelas irmãzinhas podiam ser crentes, mas não conheciam Jesus. Elas não conhecem o nosso Salvador. Quem se preocupa com a aparência são homens. O meu Senhor se preocupa com aquilo que está por dentro do ser humano. É nessa história que eu encontrei a resposta. 11 santos não podiam matar a sede dele, mas uma prostituta, aleluia, ela pode tocar ele. Às vezes é mais ou menos isso que acontece num culto como esse, né? Quantas vezes a gente está pregando e a gente conhece os crentes, né? Sou pastor de igreja, a gente conhece os membros de igreja. Você prega, o cidadão fica te olhando com a cara parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Aí entra na igreja uma pessoa que nunca foi crente, ela fica constrangida, porque ela baixa a cabeça, você percebe que ela fica assim, de canto de olho, ela começa a chorar. Ela não entende nada do que eu estou pregando, mas ela sente tudo que eu estou falando. Aí os crentes que entendem o que eu estou pregando já não sentem mais o que eu estou falando. Senhoras e senhores, às vezes é melhor rever o nosso sentimômetro espiritual. Dá uma olhadinha pro seu irmão e pergunta: como é que está o seu? Está quebrado? Diga para ele: porque é o primeiro culto do ano e você não abriu a boca nem para respirar ainda. Aliás, teve uns desgraça desse chiclete. Pelo amor de Deus, você está na presença do Eterno. 2017 você venceu. Dê um grito de glória ao nome dele. Se alegra. Aleluia. Lá vai a pecadora. Os 11 vão embora querendo saber o que deu. Vão saber mais tarde. Quando a pecadora chega perto do poço, de soslaio. Soslaio é canto de olho. De soslaio, de canto de olho para a esquerda, para a direita, ela percebe que na beira do poço tem 2 homens. E os 2 são judeus. A roupa deles identifica eles. Só que a roupa de um deles deixa ela apavorada, porque a roupa dele é branca. É a roupa de um doutor da lei. É a roupa de um sacerdote. Pastor, por que deixa ela apavorada? Porque ela conhece a lei. Se ele descobrir o pecado dela, ele pode mandar matá-la. Então ela, apavorada, dobra o joelho, tira debaixo do seu cinto uma corda, tira o cântaro do ombro, amarra uma corda no gargalo do cântaro e solta o cântaro dentro do poço. Ela quer que termine rápido para ir embora. Quando o cântaro bate nas águas, barulho de água e movimento, pastor Marquinhos, ela ergue o cântaro, e quando o cântaro sai de dentro do poço, ele sai vertendo água fria, água cristalina, água pura, água que mata a sede de qualquer moribundo, pastor Moses. Quando ela tira o cântaro, ela desamarra, vai dar um jeito de amarrar na cintura, porque ela quer que aquilo acabe logo. São 2 judeus e ela é samaritana. Um deles é doutor da lei, e esses doutores da lei também, ele pode ser da entidade dos cabalas. Ele pode ser um doutor da lei que tenha dom de revelação. Você sabia disso? Sabia que existem judeus que têm dom de revelação? Os que estudam a cabala, eles também oram por doentes. Eu conheci um dia desses, um deles. É coisa forte. Quando ela percebe isso, ela quer que termine logo aquilo, porque aquilo está sendo um suplício. Quando ela vai se levantar para ir embora, pastor Zaqueu, o silêncio é quebrado. A voz do mestre é ouvida. E ele diz assim para ela: senhora, me dá um pouco de água para eu beber, porque eu estou com sede. Oh, palavra bonita. Você consegue imaginar a humildade do Salvador? Ele não olha o pecado, ele não olha a aparência, ele não olha a religião dela, ele não olha a roupa dela, ele não olha o estado civil dela, ele não olha nada. Ele diz assim: moça, me dá um pouco dessa água para eu beber. E ela esquece o que ela é. Por um momento ela esquece que ela é uma mulher de vida fácil, que ela é uma prostituta de luxo. Ela olha para ele e ela lembra só da maldita ou bendita religião. Os olhos dela trincam, os dentes dela rangem, e ela solta golpes sobre o meu Jesus. Ela diz assim para ele: como sendo tu homem, judeu, vem pedir água a mim, que sou mulher samaritana? Traduzir isso é dolorido, às vezes até vergonhoso. Ela está tocando em 2 pontos frágeis de Jesus. Ela está tocando no sexo dele e na etnia dele. Mas não é apenas na etnia, é na etnia religiosa. Como é que ela sabe que Jesus é da tribo de Judá para chamar ele de judeu? Naquela época não chamavam judeus de judeus, chamavam judeus de hebreus. Só se chamava judeus aqueles que eram da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá, mas ela não sabia disso. Quando ela chama ele de judeu, ela está falando da religião dele.
A roupa branca identificou. Como sendo você judeu, ou seja, da religião judaica, do judaísmo. Aí ela apela, como sendo tu homem. Ela está querendo dizer assim: homem nenhum conversa com uma mulher que não seja da sua família, com uma mulher que não seja do seu povo, e vem você falar comigo. Ela olha para Jesus e, com todo respeito, não sei se alguém já te deu uma interpretação como essa, eu quero crer que naquele dia aquela mulher saiu de casa determinada a mudar de vida. Ela estava cansada de ser um pedaço de carne na mão de homens, de bestas feras. Ela estava cansada de ser um objeto. Era uma mulher que foi abusada desde sempre. Uma mulher, para se tornar uma prostituta, não era por vontade própria. Uma mulher violentada, uma mulher estuprada. O peso não caía sobre o estuprador, caía sobre ela. O estuprador até era punido de certa forma, mas a mulher, como foi estuprada, perdeu a sua pureza, era arrancada do seio da família, ia morar na zona do Baixo Meretrício. Foi por isso que Davi surtou quando Tamar, sua filha, foi estuprada, porque é a única filha mulher e ela tem que ser arrancada de dentro do palácio. Essa mulher não era prostituta porque queria, e o que ela tem agora mexe comigo, porque calma aí, ela é mulher, ela tem um homem que não é dela, ela está vivendo uma vida amaziada. Os samaritanos também puniam isso à base da pedrada. Por que nunca puniram ela? Possivelmente ela era amante de alguém muito importante, um político, ou pior, um religioso. E as pessoas sabiam do poder que tinham os sacerdotes naquele tempo. Lembra? Foram eles que mandaram matar o meu Jesus. E também sabiam do poder dos políticos. E como ela devia ser muito bela, era amante de um deles, ninguém tinha coragem de tocar nela, porque ela tinha alguém que guardava as costas dela. Mas isso não tornava ela uma pessoa feliz. Pelo contrário, todos os homens que se aproximaram dela quiseram arrancar algo dela. Quando ela está na beira do poço, cansada de viver, ela vê um líder do judaísmo mexendo com ela. Ela achou que Jesus era mais um. Quando Jesus puxou conversa com ela, ela olhou para ele e disse assim: é mais um que me quer, é mais um homem que quer o meu corpo, é mais alguém que quer me deflorar, que quer me humilhar. Essa mulher, a atitude dela é fantástica, é uma atitude de coragem, é uma atitude de quem cansou daquela vida, porque ela reage. A reação dela pode provocar a morte, porque Jesus não está sozinho, ele tem um outro ali. Ele é o doutor da lei. Se ele faz um sinal assim para João, João pega pedra e paus e mata ela. Ele é o líder da religião. E João chegaria em Israel e seria aplaudido ao contar essa história: matei uma samaritana que tentou falar mal do mestre. Seria aplaudido. Essa mulher parece que ela diz assim: eu morro, mas ninguém nunca mais toca em mim. Parece que a decisão dela: eu prefiro morrer do que continuar levando a vida podre e porca como é que eu levo. Por isso ela encarou Jesus como sendo tu um macho, um religioso fraco. Vem pedir água a mim, que sou mulher samaritana. Ela deve ter fechado o olho e esperado um grito de Jesus ou pedras e paus. João está olhando para o chão, está tremendo. Ele quer pegar pedras e paus e esperar o mestre mandar matá-la. Mas ela não escuta gritos. Aleluia. Ela também não escuta pedras e paus. Ela escuta a voz dele mais mansa do que eles. E ele diz assim para ela: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu. Eu me emociono só de falar. Ah, se tu soubesses quem sou eu. Eu não sou como os outros, mulher. Eu não quero um pedaço de você, eu não quero te levar para a cama, eu não quero destruir sua vida, eu não quero abusar de você. Ah, se tu soubesses quem sou eu te daria uma água, porque você me pediria ela. E a água que eu te dou só se bebe uma vez, porque ela mata a sede para sempre. Para sempre. Alguém já bebeu dessa água aqui? Então exalte ao nome dele. João está sem ação, deve estar chutando pedra para cá, pedaço de pau para lá. A mulher levanta o olhar, olha para Jesus, ela não sabe o que fazer, porque ela foi agressiva, ela foi deselegante, ela agrediu ele, Nani.
E ele, ao invés de agredi-la, liberou uma palavra de amor dele. Liberou uma palavra de paixão. Olha como muda o tratamento. A maneira como você trata alguém é a maneira como a pessoa vai te tratar. Antes, ela olhou para Jesus e chamou ele do quê? Homem judeu, macho religioso. Depois que Jesus disse isso para ela, olha como ela vai chamar ele. Mas, Senhor, vou deixar você degustar. Primeiro ela diz: como sendo tu homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ele diz: ah, se tu soubesses quem sou eu, você me pediria água e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Aí ela olha para ele e diz assim: mas Senhor, só trata alguém como Senhor quem reconhece que é menor do que ele. Ela se julgava melhor do que ele, porque ele, para ela, era só mais um desses que aproveitam da vida das pessoas. Mas quando ele se revelou, ela se inclinou e disse: mas Senhor. O poço é fundo e tu não tens como tirar a água daqui. Era tudo que Jesus queria ouvir. Uma oportunidade de diálogo. Jesus levanta daquela pedra dele e vai lá perto do poço. A mulher está agachada ainda. João está olhando para ver no que vai dar. E Jesus está olhando para o poço, dizendo: é verdade, o poço é fundo e eu não tenho como tirar água daí. Meus discípulos não têm, foram todos embora. E esse que está aqui não tem também. Mas a água que eu vou te dar não está aqui. A água que eu quero te dar não está aqui. E a mente dela viaja ao redor daquele poço, num raio de 10 quilômetros. Não tem água, não tem rio, não tem córrego, não tem lagoa, não tem nada. Quem já foi lá, eu já estive lá, no que é a reminiscência da terra de Sicar. Não tem nada ao redor daquele lugar. Aí a mente da mulher viaja e diz: se a água que o Senhor vai me dar não está aqui, onde está a água? Aí Jesus se revela. Ele abre os braços e diz: eu sou a fonte da água da vida. Eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe desta água nunca mais tem sede. Linda história, não é? Pois bem, vamos tirar aqui alguns ensinamentos dessa história. O primeiro ensinamento que eu aprendo dessa história tem a ver com igreja, tem a ver com culto. Pergunte por quê. Ah, se a gente soubesse o que significa essa horinha aqui na presença de Deus. Se os crentes soubessem o que acontece quando eles saem de casa, no meio da neve ou do calor, sobem essa escadaria e entram e sentam aqui nesses bancos. Às vezes não é preciso fazer mais nada, basta sentar nesses bancos. O catolicismo romano, que se distanciou de Deus há muito tempo, tem mais conhecimento disso do que nós. Você entra nas igrejas católicas, durante o dia as pessoas estão lá sentadas, quietinhas, em silêncio, em contemplação. Primeira vez que eu fui na ilha de Martha's Vineyard, eu fui lá no tabernáculo de Wesley. Eu pedi para os irmãos: me deixa eu sentar aqui só um pouquinho. Eu sentei ali, estava um frio danado, que é o ar livre, né? Sentei e fiquei uns 5 minutinhos orando. Eu não queria que mais acabasse, porque eu fiquei imaginando o que era aquele lugar. Eu imaginei um homem de 1,5 metro de altura, que fez a rainha da Inglaterra se curvar, pregando naquele ambiente, um ambiente sagrado. Ah, se nós soubéssemos o que é esse lugar. Esse lugar não é mais Everett. Era Everett antes do culto começar. O culto começou, nós saímos da terra, entramos nas regiões celestiais. É por isso que o louvor nos arrepia, a música nos toca. É por isso que você está enxugando as lágrimas. Não é a minha voz, não é porque eu conto história bonitinha, não é nada disso. É porque Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui. E qualquer encontro com Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa para sempre. O dia que eu fui lá no Poço de Jacó, eu corri até onde é as ruínas de Sicar. Deu 25 minutos a pé. Aí eu fiz o caminho inverso, 25 minutos a pé também. Então, olha o que 1 hora na presença de Deus pode fazer na sua vida. Aquela mulher saiu de casa de manhãzinha, andando pelas ruas, todo mundo dizia Shalom, Shalom. Quando ela virava as costas, todo mundo dizia: lá vai a Kenga, lá vai a destruidora de lá vai a... Já enterrou 5 e está com aí, agora está acabando com outro casamento, que é assim que o povo é.
Na cara não fala, mas passou, o povo murmura. Todo mundo fala, lá vai ela. E ela sai daqui. Quando ela chega no poço, são 25 minutos a pé. Eu calculei o tempo de pegar água, pastor Divon Ciri, e a conversa dela com Jesus. Não cheguei a mais do que 15 minutos, porque ela estava apavorada para ir embora. 25 com 15 dá 40. Jesus conversa com ela. Ela não voltou para a cidade com um cântaro. Ela largou aquele cântaro e saiu correndo. Ela gastou menos tempo para chegar. Ela chegou na cidade uns 20 minutos. Ela entrou na cidade aos berros. Entrou gritando. Só que ela entrou gritando uma coisa tão bonita que vai mexer com você. Porque 25 para vir, com 15 dá 40, com 20 para voltar dá 60, é 1 hora. 1 hora atrás ela era prostituta. 1 hora depois é a maior missionária do Novo Testamento. 1 hora depois ela entra na cidade gritando: encontrei o Messias, encontrei o profeta, ele está lá no poço de Jacó. E essa mulher faz algo que eu nunca vi acontecer. Gente, a cidade inteira, é a Bíblia que diz, a cidade inteira, os comerciantes, a prefeitura fechou, todas as pessoas que estavam trabalhando na lavoura pararam, a notícia se esparramou, a cidade inteira desceu até o poço para ver Jesus. E Jesus pregou para a cidade inteira e ganhou a cidade inteira. Quando a cidade está voltando, eles encontram a mulher chorando num canto. E aí começa a dizer: agora cremos, não porque te ouvimos, cremos porque nós vimos que ainda há profeta em Israel de verdade. É por isso que eu digo que você não sabe o que esta hora aqui pode significar na sua vida. Para você pode ser mais um culto, para Deus pode ser o culto. Pode ser o dia em que Deus esteja marcando você, queimando você, batizando você com o Espírito Santo, derramando para você o dom da palavra, o dom do conhecimento, derramando sobre você o dom de discernir espíritos, trazendo o avivamento que você tanto espera. Por isso eu não admito que você fique só assistindo o culto. Participe do culto, reage por este culto, se empolgue por esse culto, chame a atenção de Deus nesse culto. Há um Deus no céu te olhando nessa noite. Há um Deus no céu esperando a sua reação nesse culto. Você diz: vou para o culto, é o primeiro culto do ano, vamos ver o que Deus vai me dar. Por incrível que pareça, Deus falou a mesma coisa de você. Deus disse: é o primeiro culto do ano, vamos lá, vamos ver o que eu vou ganhar. Então estamos nos impasse. Ele quer e você quer. Só que Ele é Deus. Ele merece mais do que você. Dê a Ele e Ele te dará tudo que você precisa. Eu não vou me prolongar muito, mas eu quero aqui tirar desse texto algo que o Senhor falou no meu coração, que é muito profundo. Oxalá que eu tenha condições de interpretar. Sentado naquela pedra, falando Deus. Então eu compreendo que sentado na pedra está um homem com sede. Mas permita-me o Senhor falar. Sentado naquela pedra também está Deus. E Deus também está com sede. Posso, talvez seja uma forçação da interpretação do texto, uma hermenêutica que beira a linha da quase heresia, mas não é. Porque Deus é um ser que não tem necessidade de nada. Mas no meu pensamento, sentado naquela pedra, eu tenho uma linguagem, uma figura de linguagem eterna. Eu tenho Deus olhando para a sua criatura dizendo: só você pode matar a minha sede. Me dá água para beber. Sede do quê, pastor? Sede de ser adorado como Deus. Deus tem todo o poder. Não tenha nada que Ele não possa fazer. E o que Ele não pode fazer, não faz, não porque não pode, mas porque o seu caráter o impede. Deus tem tudo e um pouco mais. Mas vem cá, que graça tem você comprar um terno novo e sair andando com ele para a igreja com a etiqueta pendurada, só para todo mundo falar: terno novo, hein? Oh, esqueci a etiqueta. Não, desculpa. Que graça tem a senhora fazer o cabelo, fica lá aquele sofrimento.
4 horas para deixar o cabelo dessa cor, né? Ou dessa textura. Aí chega em casa, fica lá esperando. O marido vai chegar, quando ele abre a porta, a senhora está bem esperando ele assim. Aí ele olha e faz, tá tudo bem? Aí a senhora faz assim. Aí fala, é problema no pescoço, meu amor? Aí ela já começa a subir o nervo, né? Ela diz, você não está notando nada diferente? Ele fala, o brinco. Ele fala, não, é o cabelo, eu mexi no cabelo. Que graça tem você fazer uma coisa e ter que ficar falando. Imagina, você emagreceu e ter que falar, vocês viram a dieta que eu fiz? O legal é quando alguém chega e fala, nossa, você emagreceu, você está diferente. Ser Deus é assim também. Que graça tem ser Deus, ele ir para frente do espelho e falar, eu me amo, eu me adoro. Não, para isso ele fez cada um de nós. Deus só tem sede de uma coisa: sede de adoração. Deus é um ser que tem que ser adorado. Já falei isso aqui alguns anos atrás e repito. Um dia lendo a Bíblia eu descobri que só existe uma coisa acima de Deus. Ai pastor, isso beira heresia mesmo. Beira mesmo. Quando eu li eu também tomei um susto, porque para mim Deus estava acima de tudo. Porque só olha para cima quem precisa de alguma coisa. Esse é o pensamento humano. Mas a Bíblia diz que um dia um homem entrou no santuário de Deus, no ano em que morreu o seu tio Uzias. Ele dizia, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e acima dele os serafins voavam e cantavam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aí, o dia que eu li isso, eu falei assim, Deus, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Os serafins estão acima do trono de Deus. Por quê? E o que Deus me contou é algo muito simples. Eu acredito, espero que você entenda, porque entrou no meu coração e eu criei. O Senhor diz para mim, não, a gente não olha para cima só quando tem um sofrimento. A gente também levanta a cabeça quando está muito feliz, ou quando a gente sente um perfume muito gostoso. Quem aqui já chegou em casa, abriu a panela e fez assim? Os comerciais de televisão de comida tem sempre isso. A pessoa abre a panela e faz assim e levanta a cabeça. É para mostrar a felicidade. Parece que é para mostrar a alegria, a felicidade. O Senhor disse para mim, eu não levanto a cabeça porque eu estou procurando ajuda. Não, eu levanto a cabeça porque o perfume é muito bom. Mas perfume do que? O Senhor disse para mim, filho, quando a igreja na terra me adora, ela adora com barulho, mas o louvor não chega no céu como barulho. O louvor é filtrado e ele chega no céu em forma de sacrifício, em forma de libação, em forma de incenso. Está escrito em Apocalipse, a oração dos santos é derramada diante do altar de Deus, e Deus sente o cheiro dela. Deus não ouve, Deus sente o cheiro. E eu falei, por que o Espírito Santo transforma o barulho em cheiro? O Senhor disse, para eu não cometer injustiça, porque nem todo mundo grita para me adorar. Tem uns que gritam para não ficar sozinho. Tem uns que abrem a boca de sono e para tapear o sono da glória a Deus. Já viu isso? A pessoa vai abrir a boca dizendo assim, aleluia. Não é assim? Nas vigílias acontece muito. As pessoas estão dormindo, ela já acorda falando em língua estranha, nem sabe o que está falando. Não faz sentido nenhum o que ela está fazendo. Não é louvor nenhum isso. Então quando um dá glória a Deus de verdade, a gente sente, arrepia tudo, sobe. Quando uns vão dando, aí se vai virando um louvor coletivo, aí sobe. Quando sobe, o Espírito Santo fica no meio, dizendo assim, esse é de verdade, esse aqui é só da boca para fora. Aí ele vai filtrando. O que chega diante de Deus é incenso. Aí Deus diz para mim, quando chega o louvor verdadeiro lá da Revival Church for the Nation, quando sobe, eu faço assim. Quando o cheiro é bom, eu olho para cima. Ao olhar para cima, os serafins dizem, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a Everett está ficando cheia da sua glória. Eu te desafio nesta noite ser o ponto de partida, o início de um ano de muita adoração, de um ano de muito louvor, um ano onde você possa atravessar aquela porta, entrar aqui e pedir menos
e dar mais, porque Ele sabe do que você precisa e Ele vai suprir a sua necessidade. Queria desafiar você a dar um ano de tanta glória, de tanta aleluia, que o próprio diabo vai se mudar da rua da sua casa, porque não vai te aguentar mais. Duas coisas: ou ele não vai aguentar mais, ou ele vai acabar dando glória a Deus junto com você também. Eu te desafio a fazer deste ano o melhor ano da sua vida, dizendo assim: só o Senhor é Deus, e dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele merece tudo isso e um pouco mais. Você pode dar um glória a Deus por isso? Me lembrei agora de que eu estava em Israel numa grande cruzada uma vez, e terminamos a cruzada, foi um sucesso. No dia seguinte eu fui lá para o Monte das Lamentações, para o Muro das Lamentações, orar. E eu levei comigo aquele locutor da Rede Globo, o Cid Moreira. Quem lembra do Cid Moreira? Só os velhos, né? Mr. M. O pastor de Von Cid disse que lembra, mas não é velho não, é ousado. Estava lá, eu e o Cid Moreira. Falei: Cid, vamos, e fomos. Para chegar lá foi uma tortura, porque o Cid anda desse jeito assim. Eu já tenho quase 230 anos. Aí o Cid foi, chegamos lá, cada um colocamos o kippah. Eu falei: Cid, você encontra um lugar aí que eu vou encontrar o meu. Eu quero chegar naquela montanha lá aquela muralha. E para chegar lá é um Deus nos acuda. É muita gente, né? Só que eu sou brasileiro e não desisto nunca. E fui empurrando um, empurrando o outro. Quando eu achei uma brechinha no meio do muro, eu disse: pronto, é aqui que hoje eu faço um pacto com Deus. Tirei do meu bolso um pedido de oração. Não sei se você sabe, no Brasil, quando alguém sabe que você vai para Israel, eles falam: põe meu nome lá. Aí você sai com um negocinho enrolado. Quando você estica, dá 1 quilômetro. Tem oração até pelo cachorrinho da vizinha. Aí enrolei o meu papelzinho, e antes de começar a orar eu tinha que encontrar um lugarzinho para colocar o pedido de oração. E aí foi uma tortura. Uma música triste, por favor. Não tinha nenhum buraquinho para colocar o pedido de oração. E eu falei: eu não viajei milhares de quilômetros para voltar com esse pedido de oração. Senhor, me ajuda, porque senão eu vou pecar. Aí eu olhei e tive uma visão. Eu vi um papelzinho que estava bem amarelinho, num buraquinho daqueles lá. Esse aqui Jesus já escutou. Não é pecado não, né? Aquele lá já estava amarelinho, tava... Eu cheguei, a barriga bem perto, coloquei o dedo e fiz assim, tuque, e coloquei o meu pedido de oração lá. A igreja me perdoou por isso? Não? Graças a Deus. Aí eu orei. Aí eu comecei a orar com vontade. Falei: achei o lugar para colocar meu pedido de oração. Só que eu encarnei um assembleiano seminarista orando. Levantei as duas mãos para o céu e comecei: soberano eterno, magnífico, imarcessível, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu estava indo. Eu sei que eu já tinha atravessado o átrio, estava chegando no lugar santo, quando eu tomei uma pancada na mão esquerda. Mas a pancada foi tão forte que eu quase emendei um palavrão na oração. Porque não foi você, mas doeu demais, que a mão chegou a formigar, que eu parei de orar e fiz ai, e olhei para cá para falar quem foi que fez isso. Eu ia brigar com a pessoa, mas quando eu olhei para cá, o ser humano era alto demais. Eu fui olhando, ele não parava de crescer. Era um judeu de uns 2 metros de altura, e ele ainda tinha um chapéu na cabeça, devia dar uns 2,5 metros. E esse judeu estava orando assim, ó. E foi um murro desse que ele acertou na minha mão. Eu falei: vou ficar quieto, estou em oração. Cheguei para cá, né? Levantei a mão, comecei a orar de novo. Não deu certo, que acertaram essa mão. Só que essa acertaram mais de levezinho. Eu olhei, não foi soco. O judeu que estava de cá, aqueles que usam roupa preta, que tem um cabelinho enrolado aqui, o judeu ortodoxo, ele orava assim, ó. E ele bateu a cabeça na minha mão. E eu olhei para o de cá. Olhei para o de cá e falei: que bando de doido. Eu fiquei quietinho aqui, levantei a mão para terminar a oração. Me empurraram de costas, que eu bati a cabeça no muro. Aí eu desci da cruz. E eu olhei para trás para ver um judeu que estava atrás de mim. Ele orava assim, ó. E eu comecei a olhar, tinha um que orava assim. Outros ficavam assim, amarrado o negócio aqui na mão, apertando um botão. Eu fiquei, aquela loucura. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí o meu intérprete estava perto, falei: ô Eliaquim, o que é isso? O que esse povo está fazendo? Que loucura é essa? Ele disse: loucura não, pastor, respeite os meus irmãos. Eu falei: desculpe, eu respeito, mas o que eles estão fazendo? Meus irmãos estão orando. E eu falei: precisa tudo isso para orar? Ó, eu, pentecostal, membro da Revival Church for the Nation,
achando loucura eles daquele jeito. Aqui teve um que deu uma cambalhota aqui agora no meio da igreja, e eu achando louco aquilo lá. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu não posso falar porque o senhor está pagando a minha diária. Eu disse: não, eu faço questão, se é um ensinamento eu quero aprender. O pastor, graças a Deus, pela primeira vez vou poder ensinar de verdade para um crente ou um cristão que é orar. Ele falou para mim: até quando vocês crentes e cristãos vão achar que sabem orar, pastor? Eu falei: eu não sei orar não, né? Ele disse: pastor, vocês estão gatinhando na oração. Pastor, quando vocês começaram a orar 2.000 anos atrás, já fazia 4.000 que a gente orava. Aprenda a orar com a gente. E eu disse: a gente está errando no que? Ele falou assim: vocês não leram os profetas? Os profetas ensinam que Deus não recebe palavras vãs, repetições vãs de palavras comuns. Pastor, oração não é monólogo não. Não é só um que fala. Oração é diálogo. São dois falando. É o Senhor falando com o Pai e o Pai falando com o Senhor. Oração é diálogo. E tem mais, pastor. O senhor está vendo aquele meu irmão ali orando assim? Eu disse: estou. Sabe o que ele está fazendo? Eu disse: o quê? Ele está orando e está falando: eu oro, mas o meu braço também está orando. Aquele outro: eu oro, mas o meu quadril também está orando. As minhas pernas estão orando. O meu corpo todo ora. Ele está dizendo: cada célula do seu corpo tem que orar aquele que fez os céus e a terra. Eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso, pastor Júnior. Nunca nada. Eu saí dali assim, embriagado, né? Quando eu estava já umas 50 metros longe daquilo, o Cid Moreira do meu lado, a ficha caiu, que eu sou difícil entender. Quando eu entendi, eu dei um berro, que eu quase matei o Cid Moreira do coração. O Cid olhou para mim e disse assim: que isso, pastor? Falei: Cid, eu entendi. Ele falou: o quê? Eu entendi porque eu, quando garoto, lá na Vila Tatu, no salãozinho da Rua 1, quando o culto estava gostoso, quando eu dava por mim, eu estava em pé sozinho, chacoalhando as mãos e chorando. Aí quando eu voltava, eu olhava, estava todo mundo sentando, me olhando, e eu ficava com vergonha de sentar. Quantas vezes em congresso no Brasil? Uma vez eu estava em São Paulo, no Parque do Anhembi, pastor Gesiel Gomes, seu pai Moisés, pregando. Seu pai fez uma coisa naquela noite que eu acho que eu nunca mais vi ninguém fazer. Ele subiu na tribuna, antes dele cantou uma cantora, e o Brasil estava mudando o rumo do louvor, né? Não era mais que louvor de Assembleia de Deus, o povo estava começando a bater palma e dançar. E o seu pai, quando pegou o microfone, estava daquele jeito, o povo, todo mundo virado. Ele nem saudou o povo com a paz do Senhor, ele deixou o microfone, a Bíblia, foi, ajoelhou numa cadeira, e ninguém entendeu nada. Aí o povo foi quietando, ele catou uma cadeira, saiu andando no púlpito sem falar nada. Ele pegou e jogou a cadeira no meio do povo. Um irmão levantou e catou a cadeira. Foi um susto. Ele disse: é desse jeito que você tem que estar, porque senão a glória de Deus vai te matar. Coisas de Gesiel Gomes. Aquilo virou do avesso. Eu era menina, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Meu Deus, eu pulei tanto, eu gritei tanto, que pisaram no meu pé, eu pisei no pé dos outros. Quando eu vi, eu estava no chão, caído, uns 30 caíram em cima de mim. Mas a gente não programou aquilo. Não era uma coisa que a gente dizia: olha, eu vou, fica, espera aí que eu estou indo agora. Não, era um impulso, era um ímpeto. Eu descobri que eu não grito no púlpito porque quero, eu não aumento a minha voz porque a minha verborragia exige, ou porque a minha retórica é perfeita. Não. Existe um momento em que vem o conhecimento do homem, existe outro que o Espírito do Senhor se apossa. É o momento em que o Espírito Santo se apossa. Quando eu vejo crentes reagirem como você reagiu agora, erguer a mão, dar um pulo para cima, dar um grito, é o momento em que eu estou falando. É o momento em que a glória de Deus toma conta do seu corpo. É o Espírito Santo que diz para você: salte, pule, movimente, levante o braço, pule, plante bananeira, agarre o diabo pelo chifre, exalte, louve, exalte aquele que fez os céus e a terra. Mate a sede de Deus nessa noite, e você terá o ano mais abençoado da sua história. E encerro aqui dizendo que no capítulo 7 de João, 8 dias depois, os discípulos se confabularam, e a notícia que chegou até Jesus não foi legal. Jesus perguntou: por que está todo mundo triste? Ninguém está conversando comigo direito. Pedro, tinha que ser Pedro, né? Deve ter falado: Senhor, está todo mundo triste com o Senhor. Mas triste comigo por quê, Pedro?
Ué, porque semana passada o senhor encontrou aquela zinha lá. Que zinha, Pedro? Aquela samaritanazinha lá. E o que tem? E João falou para nós que o senhor deu um presente para ela, uma tal de fonte que jorra para a vida eterna. E daí? E daí que para nós que estamos com o senhor há 3 anos, o senhor nunca deu nenhuma gota dessa água. Para ela, o senhor deu uma fonte. E para nós o senhor não deu nada. Eu imagino Jesus olhando para ele dizendo: você acha que eu sou injusto, Pedro? Chama todo mundo lá. Aí reúne os 12 aqui. Todo mundo olhando para baixo, chutando pedra. Uns olhando para Pedro e falando assim: cagueta. E Jesus dizendo assim para ele: vocês estão tristes porque eu dei para aquela mulher uma fonte? Vocês acham que eu não dei nada para vocês? Como é que os demônios respeitam vocês? Como é que vocês colocam as mãos e as enfermidades vão embora? Pedro, como é que você saltou no meio das águas e não teve medo de morrer? João, Tiago, como é que vocês mandaram a sua mãe vir falar para mim que quando eu entrar no meu reino é para colocar uma à minha esquerda e outra à minha direita? Que ousadia é essa? Só cura enfermos, só expulsa demônios, só anda em cima das águas, só não tem medo da morte, só é ousado quem já bebeu da água da vida. E imagina eles olhando assim: Senhor, então quer dizer que nós temos a fonte? E Jesus diz: não, vocês tinham. Como assim? A fonte é só o início. Eu dei a fonte para vocês há 3 anos atrás, quando vocês começaram a andar comigo. Não lembro que eu disse para a mulher? João não disse? Eu disse para ela: se as minhas palavras permanecerem na senhora, essa fonte vai jorrar para a vida eterna. Para vocês a palavra é outra. Se as minhas palavras permanecerem em vós, a fonte, que já virou um rio, porque ela jorrou tanto e tanto e tanto, vai fazer fluir um rio de água viva, que por onde passar, tudo que está morto vai viver. Eu encerro trazendo uma resposta. Você que aceitou Jesus aqui em Boston, ou que veio para cá com alguns irmãos, sempre se pergunta: por que aquele irmão que veio comigo hoje é pastor, é ministro de louvor, já é missionário, e eu ainda estou aqui dando trabalho? A resposta que te vem às vezes é porque ele tinha chamado e você não. É mentira. É mentira. O problema é o que você fez com a sua fonte. Você entulhou ela. Se você entulhou sua fonte, ela nunca vai jorrar, nunca vai ser nada. Se você deixar palavras negativas, pessoas que te perseguem, o problema que você trouxe do país, ou uma queda que você teve, ou uma desavença, ou a destruição do seu lar, ou as tragédias que acometem o ser humano, se você deixar que essas tragédias tapem a sua história, você pode colocar um ponto final nela, porque você nunca vai passar disso aí. Agora, se nessa noite você deixar Jesus desentulhar sua fonte, arrancar tudo aquilo que te atrapalhou em 2016, sua fonte vai jorrar, sua fonte vai virar um rio de águas vivas. Às vezes, por onde eu passo, as pessoas perguntam: poxa, você vem aqui na Mero já há 16 anos. Eu acho que eu sou um dos poucos nesses 16 anos que o povo ainda de vez em quando para ouvir. Eu sei que é o Déry que manda, né? O Déry manda, quem tem juízo obedece. O pastor Uriel fala: é para escutar ele, então vem todo mundo me escutar. Mas ainda tem azeite. Você ainda recebe algo. Às vezes até uma palavra que eu já preguei, outras vezes, mesmo assim ela toca a sua alma. Alguns tentam encontrar calma, mas ele mudou por fora só. A fonte é a mesma. O rio continua fluindo. O seu rio tem que fluir, irmão. Pastor, tem mensagens que você nunca pregou, estão prontas para você. Eu costumo dizer que o lugar do mundo onde estão os maiores tesouros se chama cemitério. No cemitério estão aqueles que poderiam ter descoberto a cura do câncer, a cura da AIDS. O melhor sermão para ser pregado está dentro do cemitério, que foram de homens e mulheres que, por causa do primeiro bloqueio na vida, porque alguém disse não a eles, desistiram da chamada, desistiram da história e arrastaram o seu talento para dentro de uma cova.
Se eu dependesse dos anos de seminário para ser o que eu sou hoje, eu nunca seria nada. Eu fui humilhado por todos os professores de teologia, todos. O professor de hermenêutica era o pior. Uma vez ele pediu para que nós traduzíssemos um texto, pastor Divoncir, e nós tínhamos que construir um sermão em 5 minutos. O sermão tinha que ter começo, meio, fim, apelo e oferta, em 5 minutos. E ele deu o tema. E tinha os meninos da minha época que eram bons. O pessoal imitava o Napoleão Falcão, Gilmar Santos, essa turma toda, porque eles tinham voz para imitar. E a minha voz sempre foi pouca, porque o meu pulmão é pequeno. Eu nunca dei conta de imitar eles. Aí quando eu fui falar, eu comecei a falar do meu jeito, do jeito que eu tô aqui. Pedi para alguém fazer um solinho no violão, que eu comecei desse jeito. Isso, eu consigo operar quando tem uma anestesia, ajuda. Aí foi indo. Quando eu terminava de falar, estava todo mundo chorando, até o infeliz do professor. Ele enxugava as lágrimas e dizia assim: Feliciano, você está na profissão errada. Você tinha que ser roteirista de cinema, escritor de livros, porque púlpito de Assembleia de Deus não é lugar de contar historinha para a gente chorar. O infeliz sentia Deus, mas dizia que eu não podia ser pregador, porque o meu jeito de falar era esse. Um dia eu subi a montanha para orar. E eu encerro aqui. Eu disse: Deus, eu nunca vou ser pregador, porque o pastor disse que eu não posso, meu professor disse que eu não posso, só porque eu conto história. E Jesus falou para mim: é ciúmes. O quê? Ciúmes. Ciúmes do quê? De você. Por que ciúmes de mim? Porque você prega igual eu pregava quando eu estava na terra. Os sermões de Jesus eram histórias. Jesus, quando queria pregar muito, chamava a multidão e dizia assim: um pai tinha 2 filhos. Oh glória! Morreu um homem rico e morreu Lázaro. Os sermões de Jesus não eram histórias, não eram essas mensagens escalafobéticas que a gente espera. A unção não está na entonação da voz do pregador, muito menos no seu conhecimento. A unção está na sua intimidade, no louvor a Deus e na atribuição que Ele dá ao Senhor. O Senhor te trouxe nesta noite para te dizer isso. Vou te usar do seu jeito, só que adore o meu nome, glorifique o meu nome. Salta da terra, grita, planta bananeira, fala em língua estranha, deixe falar o que quiserem falar de você. Agora, quando tiverem pregar, quando tiverem orar e cantar, aí sim vão ter que dizer: Deus está na vida dele. Todos que creem nesta palavra, fiquem de pé, por gentileza. Como hoje é o culto de ensino da igreja, eu vou pedir autorização ao nosso pastor para fazer um convite. É um convite diferente. Feche os olhos. Eu queria convidar nessa noite homens e mulheres, meninos e meninas, que sonham em ser usados por Deus, que querem ser pregadores, pastores, cantores, levitas, missionários, mas que encontram dificuldade na mente, dificuldade na língua, vergonha ao falar, timidez diante das pessoas. Se você crê que a unção de Deus ela é repartida, que ela é transferível, eu te desafio a vir aqui perto de mim. Quero orar por você. Quero orar para que o Senhor Deus dê um upgrade na sua vida. Isso. Mas eu já vou te dizendo: vem matando a sede de Deus. Vem matando a sede de Deus. O Zazá está aí? O Zazá, aquele louvor que você cantou: teu é o poder, tu é a glória, tu é a majestade, o reino. Esse louvor abre o céu. E eu vou fazer um pedido: ninguém saia antes da bênção apostólica, que há um segredo nessa noite aqui ainda. Isso. Pegue na mão de quem está do seu lado. Olhe para mim. Conselhos. Nem sempre a minha botija foi cheia. Eu sempre me inspirei em outros. Eu sempre ouvi pregadores. Quantas vezes agarrei os VHS do Daddy, coloquei lá para ouvir as pregações dele, aí eu pregava de trás para frente, ninguém sabia. Ele pregava de frente para trás, eu pregava de trás para frente. O pastor Divoncir pregou uma mensagem uma vez dos Gideões,
eu decodifiquei ela em 3 e fiz 3 sermões com a mesma mensagem. E aí quando eu prego é perigoso, ele está pregando, alguém fala, você está imitando o Feliciano. E é o Feliciano imitando ele. Pastor Ronaldo Fonseca é deputado comigo em Brasília. Esse dia ele chegou lá no parlamento bravo comigo. Ô Feliciano, pelo amor de Deus, não prega mais aquela mensagem do azeite da viúva não. Eu falei, por quê? Você aprendeu essa mensagem aonde? Eu disse, eu tinha 14 anos quando você pregou ela. Pois é, a mensagem é minha. Você prega ela, eu fui pregar esses dias, irmão, falei, o senhor está imitando o pastor Marcos Feliciano. Porque Jesus me fez mais conhecido do que ele. Não é vergonha nenhuma copiar. Só que peça para Deus te dar uma inspiração sua, para Ele te dar um toque diferente seu, para que tenha a sua marca. Seja cheio do Espírito Santo sempre. Pregar não é fácil, porque você tem o atributo de ter que despedir o povo melhor do que eles entraram e fazer eles terem vontade de no culto próximo estarem aqui do que ficar em casa. Por isso o Senhor Deus quer te dar. Pai, eu oro nesta hora. Eu oro porque oraram por mim. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria orando por pessoas. Deus da minha infância, Deus dos primeiros passos, derrama nesta noite da mesma unção de sabedoria, da unção de fluência das palavras, da fome e da vontade de conhecer a tua palavra. Aquele que está pedindo, Pai, dê. Aquele que está buscando, que encontra. Aquele que está batendo, que a porta se abra. E na medida em que esses homens e mulheres estiverem sendo ungidos com esta unção, que cada um deles possa matar a sua sede nesta noite, Senhor. Que eles possam matar a sua sede nesta noite, Senhor. Recebe o nosso louvor nesta noite, Senhor. On earth as it is in heaven, let heaven. O louvor está abrindo o céu, receba. Caia sobre eles a sua glória. Caia sobre eles o céu. Caia sobre eles a sua glória. Sabedoria, vem Espírito de sabedoria, sopra sobre este lugar, pois teu é o reino e tua é a glória e teu é o poder para sempre. Amém. Pois teu é o reino e tua é a glória. É o poder. Desentulhe as fontes, meu Pai. Desentulhe as fontes e arranca o medo, arranca a timidez, arranca, Senhor, a trava das línguas. Tira o problema com o idioma, quebra o arco, corta a lança. E deixa libera, o céu descer. E deixa o céu descer.
Solte a mão do seu irmão, levante a mão ao alto da cabeça, bem alta, e diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que travam a minha língua, que travam a minha mente, que colocam medo em mim, timidez em mim, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora, feche a sua mão com força. Vou contar até 3, você joga no chão, pise em cima, acaba com esse medo, acaba com esse problema. Abraça 3 pessoas e diga para elas assim: você vai marcar a sua geração. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você. 2, a sua igreja vai receber o seu talento dando glórias a Deus. 2,5, quem viver verá para ver onde Deus vai te colocar. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 3 guerreiros, abrace 3 guerreiras. Sempre amém, pois Deus é o reino e tua é a glória. Aleluia! Pois Deus é o reino e tua é a glória, somente teu. Pode dar a Jesus uma linda salva de palmas? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir e gritar e dar um pulo para cima? Vamos ver se alguém consegue.